Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Para quem não me conhece, me chamo Carlos Batista, né? Sou servo do Senhor Jesus Cristo, ministro do Evangelho e ministro a palavra da ciência, né? Conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, estão listados ali alguns dons, né? Existe o dom da fé, o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência, o dom de milagres, de curas, né? E diversos dons. Assim também, meus irmãos, assim também, né, há o dom da palavra da ciência, que é justamente a capacidade que Deus dá ao povo de Deus, a, a capacidade que o Senhor dá para alguns cristãos, né, para que eles tenham condições de ministrar a palavra de Deus em forma de ciência, tá? E que é justamente a ciência da verdade do que eu estou falando agora, ok? Então, irmãos, a aula de hoje, né? E lembrando que aquele que não se inscreveu, se inscreva, aquele que ainda não curtiu, curta, né? Comente sobre dúvidas, sobre questões que você tem interesse em conhecer, tá bom? E compartilhe, tá bom? O nome da aula aqui é Verdade versus Vaidade, tá? Então, irmãos, se você ainda não entendeu o que nós estamos fazendo neste curso, né? O nome deste curso é Curso de Filosofia Cristã. Eu não ensino a mesma filosofia de universidade, né? Aqui é algo que Deus me ensinou e eu estou repassando para a igreja no geral, para todos os cristãos no geral, tá? Não é para a igreja A, para a igreja B. Para Deus nem existem igrejas, no plural. Existe só a noiva, única noiva, que é o conjunto de todas as comunidades cristãs, ok? Eu não estou falando só de católicos ou de evangélicos, estou falando no geral, cristãos. E lembrando que a aula anterior eu estava explicando para vocês a respeito da busca dos filósofos pré-socráticos, né, pela verdade, né, entendendo que verdade é aquela identidade permanente que existe em alguma coisa. Só que a gente resultou, né, que os filósofos eles não encontraram a verdade, ou seja, a identidade permanente, nas aparências das coisas. Porque todas as vezes que eles tentavam fixar a identidade de uma coisa, a identidade ela se transitava, ela mudava, se alterava naquela coisa. Por exemplo, nós citamos muito a semente, que uma vez plantada, ela perde a sua identidade de semente, ela se torna uma plantinha, né? E depois perde a identidade de plantinha, se torna uma árvore gigante, né? Depois, a madeira ela é transformada em cadeiras de madeira ou em mesas de madeira, né? E depois em cinzas. E aí vai transitando de identidade, e essa dificuldade de perceber qual era a identidade fixa daquela coisa que estava em transformação incomodou os filósofos pré-socráticos, né? E fez com que eles desistissem de tentar encontrar uma identidade na aparência das coisas. Então quer dizer que eles concluíram que a verdade não estava na aparência das coisas, tá? Porque a aparência das coisas tinha a sua identidade transitória. E eu entendo que, aqui com você, que a verdade, ela é uma identidade permanente, né? Quer dizer, a identidade de uma coisa, se é uma identidade permanente, então essa identidade é a verdade dessa coisa, tá? E aí os filósofos, eles desistiram de procurar a identidade fixa na aparência das coisas. A gente viu isso aí na sexta aula, se eu não me engano.
mas decidiram buscar, além das aparências, uma identidade fixa, permanente, imutável, né? Foi quando então surgiu a busca por essa identidade, né? Porém, o que acontece? Eu vou fazer aqui um elo entre a sexta aula e esta aula. Porém, existe um detalhe que é importante a gente observar. Veja o seguinte. Quando os filósofos pré-socráticos estavam tentando encontrar uma identidade fixa, que eles estavam observando a aparência das coisas, então eles, por exemplo, olhavam para aquela coisa chamada semente e davam o nome semente, né? Então eles diziam, isto é uma semente. Quer dizer que o nome daquele objeto, naquele momento, enquanto não tinha sido plantado, era semente, né? Então, quando eles viam essa identidade, né, porque se parecia com a semente, era semente, então eles nomeavam de semente. Só que quando era plantada, eles eram obrigados a mudar também a palavra, né? E na mudança dessa palavra, a palavra tinha que corresponder à nova identidade daquela semente, que agora era uma plantinha. Então a palavra mudou, né? A palavra era semente, agora mudou para plantinha, porque a semente lá, o objeto, ele mudou também, né? E aí, depois que a plantinha crescia, depois que a planta cresce, é que eu estou fazendo essa reflexão para você ir pensando comigo. Depois que uma planta cresce, né, ela se torna uma árvore, né? Nisto dela se transformar uma árvore, percebe? A coisa mudou. Era semente, se transformou numa planta. E depois agora se transformou numa árvore. Quer dizer que nesta mudança, né, nesta transitoriedade de identidade, aí já vai na terceira identidade, né? Porque era semente, aí se tornou uma plantinha. Aí agora se tornou uma árvore, né? Então, no que já está aquele objeto, aquela coisa transitória, que ninguém sabe se é semente, se é árvore, se é plantinha, essa coisa transitória aí, que já está na sua terceira identidade, me obriga a mudar também a palavra pela qual eu devo nomear essa identidade, essa terceira identidade. Usei a palavra semente para nomear a semente. Usei a palavra plantinha para nomear aquela coisa que tem identidade de plantinha. E agora eu tenho que trocar a palavra, né? Porque a palavra adequada agora é árvore, porque eu estou vendo uma árvore que a plantinha cresceu, né? Certo? Então, irmãos, você percebe que conforme as coisas iam mudando ou vão mudando de aparência, você vai trocando a palavra também, né? Conforme a coisa muda suas identidades, transita de identidade para identidade, você é obrigado também a trocar as palavras que você estava dando, trocar os nomes, né, que você estava dando para cada identidade, ok? Veja, só mais um exemplo. Você tem um filho, e aí o teu filho é um bebê, então você chama ele de bebê. E aí ele cresce, você começa a chamá-lo de adolescente. Por quê? Porque ele não se parece com um bebê, mas ele agora se parece com um adolescente. Então você mudou o nome. Você não usa mais a palavra bebê para nomeá-lo. Você usa a palavra adolescente para nomeá-lo. Porque a identidade mudou. Saiu da identidade de bebê, transitou para outra identidade, a identidade de adolescente. Saindo agora, essa mesma pessoa, né, teu filho,
da identidade de adolescente, ele se transforma para um homem ou para uma mulher, no caso se tivesse sido uma menina, né? E nesse caso você também é obrigado a mudar a palavra que você estava dizendo, aquele nome que você estava dando para a identidade de adolescente, se obriga a chamá-lo de homem ou chamá-la de mulher. Né? Então você percebe que nós obrigamos a nós mesmos, né? Quer dizer que não nós, né? Mas a própria coisa em si, conforme está transitando de identidades, nós também nos obrigamos a mudar a palavra que nomeia cada identidade, tá bom? Então, no que a coisa mudou de identidade, eu também sou obrigado por esta mesma coisa, né? A mudar a palavra que nomeava a identidade. Né? E aí eu tenho que trocar, tenho que usar outra palavra para identificar, para nomear a nova identidade daquela coisa. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Então, se essa mesma pessoa agora é um velhinho, uma velhinha, né, uma pessoa idosa, eu não vou chamar de criança, né? Eu não vou chamar de um adolescente, eu não vou chamar de um homem, de uma mulher, mas de uma pessoa idosa, que continua sendo homem e mulher, mas ela lhe agregou uma nova identidade. E aí, essa nova identidade me obriga a usar uma nova palavra para nomear essa nova identidade dessa pessoa, que seja homem, que seja mulher, tá bom? Então, os filósofos pré-socráticos, quando eles desistiram de procurar uma identidade permanente na aparência das coisas, e começaram, porque a aparência das coisas era transitória, né, como já foi dito, e eles procuravam uma identidade permanente, e aí eles começaram a olhar além das aparências das coisas. Então eles estavam procurando uma identidade permanente além da aparência das coisas, né? Uma identidade que não fosse transitória, que não se alterasse nunca. E essa identidade é aquilo que eles chamariam de verdade. Quer dizer, a verdade de uma coisa, certo? Por exemplo, vamos supor que no ser humano tenha nele uma identidade que não mude nunca, que é permanente, mas que não é uma identidade que é demonstrável na aparência dele. Uma identidade que está além das aparências, das várias identidades aparentes dele, e que essa identidade é permanente. Então, essa é a verdade desse ser humano. Então, é isso que eles buscavam, tá? E como eles não sabiam ainda que identidade seria essa, porque eles ainda estavam buscando, então eles nomeavam a identidade que eles buscavam apenas de logos. Porque logos é uma palavra que traduzida significa palavra. Ou seja, palavra apenas quer dizer palavra, não quer dizer se é quer dizer que não é um nome conhecido. Tá? A palavra logos substitui qualquer outro nome. É isso que eu quero dizer. O termo logos, tá? Vou escrever aqui, tá? Aqui, ó. O termo logos o termo logos traduzido significa palavra, tá? E eles usam essa expressão logos para nomear a identidade permanente que eles ainda não conhecem, mas que eles vão conhecer. Que você ainda não conhece, mas que você vai conhecer. Né? Então, quer dizer que aquela coisa que eu não sei se é uma semente, que eu não sei se é uma árvore, que eu não sei se é uma plantinha, que eu não sei se é uma mesa, que eu não sei se são cinzas, porque ela tem todas essas identidades no decorrer do tempo,
ela deve ser alguma coisa. Só não deve ser árvore. Só não deve ser planta. Só não deve ser semente. Só não deve ser árvore. Cinzas. Por que não deve ser essas? Porque essas são identidades transitórias. E a verdade é aquilo que é. Ou seja, é a identidade permanente. Né? Não são identidades transitórias. Então, aquilo deve ser alguma coisa. E essa alguma coisa é uma identidade permanente que eu estou procurando saber, que eu ainda não sei. E como eu não sei que identidade é essa, eu não sei também que nome eu vou dar. E se eu não sei que nome eu vou dar, como é que eu vou botar o nome cavalo? Como é que eu vou botar o nome peixe? Eu não vou botar o nome árvore, eu não vou botar o nome nuvem, não. Eu vou escolher uma palavra que represente todos os nomes, porque pode ser qualquer um deles. Então eu vou escrever a palavra logos. E aí foi isso que eles fizeram. Né? Usaram a palavra logos, que traduzido significa palavra. Tá? E esse termo palavra significa esse logos, é o nome da identidade permanente das coisas. Ok? Então vamos lá, irmãos. Feita essa consideração, agora eu gostaria de introduzir um conceito novo. Você já sabe que verdade é aquilo que é. Você já aprendeu que a verdade ela não está na aparência das coisas, de acordo com os filósofos pré-socráticos, né? Mas que está além das aparências, que essa verdade ela é uma identidade permanente que está nas coisas, mas essa identidade não é fácil de descobrir. Ela não é manifestável assim, né? Porque ela manifestada, aliás, porque ela estando manifestada, por exemplo, como semente, né? Uma coisa que é uma semente, para ser verdadeira, ela deveria ser uma semente sempre, mas como ela muda e deixa de ser semente para ser árvore, então essa identidade ela só é permanente se ela não for aparente, porque tudo que é aparência fica em transitoriedade, tá bom? Então aqui vai entrar um conceito novo. Que conceito? O termo vaidade. Pessoal, vaidade não traz exatamente o mesmo sentido, que é difundidamente, aliás, que é difundido por todo mundo. O termo vaidade é utilizado no mundo como a valorização da beleza, a valorização da... Por exemplo, nas igrejas, né? Nas igrejas se fala muito da vaidade como o pecado e etc. E aí, o que normalmente os cristãos entendem por vaidade? Que vaidade é usar uma roupa justa, ou ser muito elegante, se aparentar muito elegante demais, a mulher pintar o cabelo, usar batons, maquiagens, enfim. O termo vaidade, ele tem essa conotação para todo mundo atualmente, não somente para as igrejas. Porém, irmãos, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que o termo vaidade, ele não é um adjetivo, tá? Na Bíblia Sagrada, o termo vaidade nunca é um adjetivo. O termo vaidade, ele sempre vem como um substantivo, tá? E qual é a diferença disso? É que a palavra vaidade, quando ela é usada de forma adjetivada, né,
significa que eu posso dizer que uma pessoa é vaidosa, né? Só porque ela se acha bonita demais ou se arruma bem demais. E nunca é nesse sentido que Deus emprega a palavra vaidade na Bíblia, tá? E é exatamente isso que nós vamos estudar, porque eu quero introduzir o conceito aqui novo, o conceito da palavra vaidade, que vem em oposição à palavra verdade. E aí eu vou abordando com muita calma, não importa se vai demorar eu explicar, porque eu vou fazer muitos vídeos, remoendo, até que isso fique muito claro para os nossos alunos, para os doutores em teologia, para os mestres e professores de filosofias e etc. Amém? Para toda a igreja no geral. Então, meus irmãos amados, a palavra vaidade, ela é escrita aqui na palavra, nas escrituras sagradas, ela vem como substantivo, tá? Por exemplo, o que é vaidade como substantivo? Quer dizer que a palavra vaidade como substantivo, ela não vem no sentido conotativo, ela vem no sentido denotativo, né? Quer dizer que não é no sentido, a palavra vaidade no seu sentido conotativo, ela pode ser qualquer coisa que eu quiser que seja, né? Mas no sentido denotativo, a palavra vaidade, ela não pode ser qualquer coisa que eu ache, não. Ela é algo específico, objetivamente específico. Eu vou dar um exemplo aqui para que você compreenda bem, tá bom? Vamos para a Bíblia, para você entender melhor. No Salmo capítulo 39 e versículo... Salmo 39, do versículo 4 ao 6. O salmista Davi diz o seguinte: aqui vamos conhecer o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da palavra vaidade, tá bom? Diz o seguinte: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizestes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Certo, irmãos? Então veja só. O salmista Davi, ele está dizendo aqui, na verdade, todo homem é vaidade. Presta atenção. Ele não está dizendo que todo homem é vaidoso. Então há uma diferença, tá, entre vaidoso e vaidade. Ok? Vaidoso é o adjetivo. Vaidade é substantivo. Tá bom? Olha só. Eu vou escrever aqui para você memorizar. Olha só, irmãos. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ajeitar melhor. Que a palavra vaidoso é um adjetivo, tá? E a palavra vaidade é um substantivo aqui, ó. Você sabe o que significa isso? Isso muda tudo. E é exatamente por falta dessa compreensão aqui que a gente não vê a verdadeira interpretação das Escrituras. Tá? Então vamos lá. Vaidoso é o quê? É alguém que valoriza a vaidade. Escreva aí no seu caderno, em nome de Jesus. Vaidoso
é alguém que valoriza a vaidade. Olha, vamos corrigir esse termo, tá? Normalmente as pessoas chamam assim, ó, ah, fulano é muito vaidoso, fulana é muito vaidosa. Por quê? Porque vê que essa pessoa se cuida bem da aparência e etc. Ou então usa batons, ou faz maquiagem, faz uns cortes de cabelo muito... Enfim, e aí, para a crítica, né? Alguém diz, fulano ou fulana é muito vaidoso. Só que, no seu sentido original, nas escrituras, vaidoso é alguém que ama a vaidade. E a palavra vaidade não tem o seu significado original em nenhum dicionário, porque eu nunca achei. Tá? Nem na internet, eu já procurei tanto, não tem o significado original. Eu vou falar aqui para vocês o significado original, tá? Em nome do Senhor Jesus. Vaidade é um substantivo, não é adjetivo, tá? Aqui, vaidoso é que é, ou vaidosa é que é um adjetivo. Vaidade é o quê? Você sabe o que é? Vamos compreender. Salmo 39, versículo 4 e 5. O salmista Davi diz o seguinte. No versículo 5, no versículo 5 do Salmo 39, Davi diz: Eis que fizestes os meus dias como a palmos. Olha, eis que fizeste os meus dias como a palmos. Imagina Deus medir o tempo de vida que você tem a palmos. Deus salmista Davi está falando aqui de medida, tá? 1, 2, 3, medida a palmos. Quer dizer que Deus mede a vida de um homem com a palma das mãos. Então está falando de medida, ok? Se liga. E aí diz o seguinte: o tempo da minha vida, está falando de tempo de vida. Medir o tempo da vida, ok? Deus mede o tempo da vida do homem. E aí Davi diz assim, ó. O tempo da minha vida é como nada. É como nada. Está falando que é pequeno. Diante de ti. Então Davi está falando com Deus, está falando a Deus, dizendo assim, ó. O Senhor mede a minha vida com o palmo das tuas mãos, a palma das tuas mãos. E o Senhor faz a medida do tempo da minha vida. E esse tempo da minha vida, o tempo, tá? A medida de tempo de minha vida, em comparação à medida do tempo de vida do Senhor, é nada. É isso que ele está falando. Está fazendo a comparação do tempo de vida dele com o tempo de vida de Deus. E está dizendo que o tempo de vida dele é nada em comparação ao tempo de vida de Deus. Que para comparar, o tempo da vida de Deus é um tempo tão infinito que Deus faz medir com as palmas das mãos, tá? Claro que de forma metafórica. Mas Davi está falando o quê? De medida de tempo, de brevidade de tempo. Presta atenção nisso. Você vai entender o significado da palavra vaidade aqui, ó. E aí ele diz, no versículo de número 6, no versículo de número 5 ainda, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, quer dizer, todo homem, por mais estabelecido que ele esteja financeiramente na terra, tá? É isso que ele quer dizer. Por mais que não pareça que ele vai morrer agora, por mais que ele tenha tudo para até viver eternamente, aparentemente. Aí Davi diz, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Ou seja, passageiro. Ele quer dizer isso, que o ser humano, por mais que ele pareça promissor, parece que ele vai viver eternamente, porque ele trabalha, ele constrói, ele faz de tudo, sabe? Ele
constrói muita coisa, ganha milhões, ele vive tão intensamente na vida terrena que parece que ele quer construir aqui algo como se ele fosse viver para sempre aqui. E ele não vai. Aí Davi diz, na verdade, todo homem, por mais firme que ele esteja, por mais bem estabelecido na terra que ele esteja, por mais que ele esteja bem financeiramente, ele é totalmente passageiro. E aí ele usa a palavra vaidade. Então a palavra vaidade, o sentido original, né, é que o homem ou qualquer coisa que é passageira é uma vaidade. Então vaidade tem a ver, vaidade é uma coisa passageira, tá? Quer dizer que é uma coisa que teve início e que terá fim. É isso que eu quero que você escreva aí no seu caderno, tá? O que é vaidade? É uma coisa passageira. É uma coisa que terá fim. Ok, irmãos? Então, anote isso no seu caderno para que você não se esqueça, nunca mais. Escreva assim, ó, vaidade, substantivo, aí você escreve embaixo o significado, o conceito. Coisa passageira, tá? E é bem verdade que algumas traduções colocam que a palavra vaidade é uma coisa vã. Só que quando eles colocam coisa vã, também eles querem dizer, quer dizer, muitos interpretam como coisa inútil, coisa sem prestígio, sem valor. E não é bem nesse sentido específico que o texto quer traduzir. A palavra vaidade significa uma coisa passageira, uma coisa que não permaneceu do jeito que estava. Por exemplo, Davi chama aqui, em Salmo 39, versículo 5, o homem de vaidade. Ele diz, o homem é vaidade. Ou seja, o homem é passageiro. Portanto, se vaidade é uma coisa passageira, então tudo o que é passageiro é uma vaidade, certo? E é por isso que Salomão ele vai dizer que tudo é vaidade, né? No capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, do livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer que tudo é passageiro. E aí ele usa o termo vaidade, porque a palavra vaidade é exatamente a designação de algo que é passageiro, ou seja, algo que não permanece com a sua identidade fixa, né? Por isso que eu trouxe hoje o conceito da palavra vaidade, porque a palavra vaidade ela vai designar as coisas que são passageiras, né? Portanto, irmão, quando os filósofos foram tentar encontrar a verdade na aparência das coisas, eles encontraram foi a vaidade, porque a aparência das coisas é passageira, ou seja, a aparência das coisas é vaidade, ok? A aparência das coisas é vaidade, porque a aparência das coisas tem a sua identidade transitória. Por isso, chamamos essa identidade transitória não de verdade, mas de vaidade. Bom, então surge aqui um novo conceito, tá? Verdade, aqui no número 2, verdade é aquilo que é, ou seja, a identidade permanente das coisas. E vaidade é aquilo que não é, ou seja, a identidade transitória, tá bom? Então eu quero que vocês anotem isso aqui, para que na próxima aula a gente possa compreender melhor. E só para resumir e para finalizar, então, irmãos, o que
o que Salomão buscava também ali no livro de Eclesiastes era a verdade, né? Ele buscava a verdade, só que ele buscou aonde a verdade? Ele buscou nas coisas terrenas.